Fui jantar com eles no fim de uma semana. Dona Marcelina parecia mais que nunca feliz. O Dr. Belém não o estava menos. Até parecia outro. A mulher começava a influir nele, sendo já uma das primeiras consequências a supressão da singular casaca. O doutor consentiu em vestir-se menos excentricamente. Veste-me como quiseres, dizia ele à mulher. O que não poderás fazer nunca é mudar minha alma. Isso nunca. Nem quero. Nem podes. Parecia que os dois estavam destinados a gozar uma eterna felicidade. No fim de um mês, fui lá e achei-a triste. Oh, disse eu comigo, cedo começam os arrufos. O doutor estava como sempre. Líamos então e comentávamos à nossa maneira o Fausto. Nesse dia pareceu-me o Dr. Belém mais perspicaz e engenhoso do que nunca. Notei, entretanto, uma singular pretensão, um desejo de se parecer com Mefistófeles. Aqui confesso que não pude deixar de rir. Doutor, disse eu, creio que o senhor abusa da amizade que lhe tenho para zombar comigo. Sim? Aproveita-se da opinião de excêntrico para me fazer crer que é o diabo. Ouvindo esta última palavra, o doutor persignou-se todo, e foi a melhor afirmativa que me poderia fazer de que não ambicionava confundir-se com o personagem aludido. Sorriu-se depois benevolamente, tomou uma pitada e disse: Ilude-se, meu amigo, quando me atribui semelhante ideia, do mesmo modo que se engana quando supõe que Mefistófeles é isso que diz. Essa agora. Noutra ocasião lhe direi as minhas razões. Por agora, vamos jantar. Obrigado, devo ir jantar com meu cunhado, mas, se me permite, ficarei ainda algum tempo aqui lendo o seu Fausto. O doutor não pôs objeção. Eu era íntimo da casa. Saiu dali para a sala de jantar. Li ainda durante 20 minutos, findos os quais, fechei o livro e fui despedir-me do Dr. Belém e sua senhora. Caminhei por um corredor fora que ia ter a sala do jantar. Ouvia mover os pratos, mas nenhuma palavra soltavam os dois casados. O arrufo continua, pensei eu. Fui andando, mas qual não foi a minha surpresa ao chegar à porta? O doutor estava de costas, não podia me ver. A mulher tinha os olhos no prato. Entre ele e ela, sentado numa cadeira, vi o esqueleto. Estaquei aterrado e trêmulo. Que queria dizer aquilo? Perdia-me em conjecturas. Cheguei a dar um passo para falar ao doutor, mas não me atrevi. Voltei pelo mesmo caminho, peguei no chapéu e deitei a correr pela rua fora. Em casa de meu cunhado, todos notaram os sinais de tremor que eu ainda levava no rosto. Perguntaram-me se havia visto alguma alma do outro mundo. Respondi sorrindo que sim, mas nada contei do que acabava de presenciar. Durante 3 dias não fui à casa do doutor. Era medo, não do esqueleto, mas do dono da casa, que se me afigurava ser um homem mau ou um homem doudo. Todavia, ardia por saber a razão da presença do esqueleto na mesa do jantar. Dona Marcelina podia dizer-me tudo, mas como indagaria isso a ela se o doutor estava quase sempre em casa? No 3º dia, apareceu-me em casa o Dr. Belém. 3 dias, disse ele. Há já 3 dias que eu não tenho a fortuna de o ver. Onde anda? Está mal conosco? Tenho andado doente, respondi eu, sem saber o que dizia. E não me mandou dizer nada, ingrato. Já não é meu amigo. A doçura dessas palavras dissipou os meus escrúpulos.
Era singular como aquele homem que, por certos hábitos, maneiras e ideias, e até pela expressão física, assustava a muita gente e dava aso às fantasias da superstição popular. Era singular, repito, como me falava às vezes com uma meiguice incomparável e um tom patriarcalmente benévolo. Conversamos um pouco e fui obrigado a acompanhá-lo à casa. A mulher ainda me pareceu triste, mas um pouco menos do que da outra vez. Ele tratava-a com muita ternura e consideração, e ela, se não respondia alegre, ao menos falava com igual meiguice. Capítulo 4. No meio da conversa, vieram dizer que o jantar estava na mesa. Agora há de jantar conosco, disse ele. Não posso, balbuciei eu. Devo ir. Não deve ir a nenhuma parte, atalhou o doutor. Parece-me que quer fugir de mim. Marcelina, pede ao doutor Alberto que jante conosco. Dona Marcelina repetiu o convite do marido, mas com um ar de constrangimento visível. Ia recusar de novo, mas o doutor teve a precaução de me agarrar no braço e foi impossível recusar. Deixe-me ao menos dar o braço à sua senhora, disse eu. Pois não. Dei o braço à dona Marcelina, que estremeceu. O doutor passou adiante. Eu inclinei a boca ao ouvido da pobre senhora e disse baixinho: Que mistério há? Dona Marcelina estremeceu outra vez e com um sinal impôs-me silêncio. Chegamos à sala de jantar. Apesar de já ter presenciado a cena do outro dia, não pude resistir à impressão que me causou a vista do esqueleto que lá estava na cadeira em que o vira com os braços sobre a mesa. Era horrível. Já lhe apresentei minha primeira mulher, disse o doutor para mim. São conhecidos antigos. Sentamo-nos à mesa. O esqueleto ficou entre eles e Dona Marcelina. Eu fiquei ao lado desta. Até então não pude dizer palavra. Era, porém, natural que exprimisse meu espanto. Doutor, disse eu, respeito os seus hábitos, mas não me dará a explicação deste? Este qual? Disse ele. Com um gesto, indiquei-lhe o esqueleto. Ah, respondeu o doutor, um hábito natural. Janto com minhas duas mulheres. Confesse ao menos que é um uso original. Queria que eu copiasse os outros? Não, mas a piedade com os mortos. Atrevi-me a falar assim porque, além de me parecer aquilo uma profanação, a melancolia da mulher parecia pedir que alguém falasse duramente ao marido e procurasse trazê-lo a melhor caminho. O doutor deu uma das suas singulares gargalhadas e, estendendo-me o prato de sopa, replicou: O senhor fala de uma piedade de convenção. Eu sou pio à minha maneira. Não é respeitar uma criatura que amamos em vida o trazê-la assim conosco depois de morta? Não respondi coisa nenhuma a estas palavras do doutor. Comi silenciosamente a sopa e o mesmo fez a mulher, enquanto ele continuou a desenvolver as suas ideias a respeito dos mortos. O medo dos mortos, disse ele, não é só uma fraqueza, é um insulto, uma perversidade do coração. Pela minha parte, dou-me melhor com os defuntos do que com os vivos. E depois de um silêncio: confesse que está com medo. Fiz-lhe um sinal negativo com a cabeça. É medo, é, como esta senhora que está ali, transida de susto, porque ambos são dois maricas. Que há, entretanto, neste esqueleto que possa meter medo? Não lhes digo que seja bonito. Não é bonito segundo a vida, mas é formosíssimo segundo a morte. Lembrem-se que isto somos nós também. Nós temos de mais um pouco de carne. Só? Perguntei eu intencionalmente.
O doutor sorriu-se e respondeu: só. Parece que fiz um gesto de aborrecimento, porque ele continuou logo: não tome ao pé da letra o que lhe disse. Eu também creio na alma. Não creio só, demonstro-a, o que não é para todos. Mas a alma foi-se embora. Não podemos retê-la. Guardamos isto, ao menos, que é uma parte da pessoa amada. Ao terminar estas palavras, o doutor beijou respeitosamente a mão do esqueleto. Estremeci e olhei para a dona Marcelina. Esta fechara os olhos. Eu estava ansioso por terminar aquela cena que realmente me repugnava presenciar. O doutor não parecia reparar em nada. Continuou a falar no mesmo assunto, e por mais esforços que eu fizesse para o desviar dele, era impossível. Estávamos à sobremesa quando o doutor, interrompendo um silêncio que durava já havia 10 minutos, perguntou: e segundo me parece, ainda lhe não contei a história deste esqueleto. Quero dizer, a história de minha mulher? Não me lembra, murmurei. E a ti? Disse ele, voltando-se para a mulher. Já. Foi um crime, continuou ele. Um crime? Cometido por mim. Pelo Senhor? É verdade. O doutor concluiu um pedaço de queijo, bebeu o resto do vinho que tinha no copo e repetiu. É verdade. Um crime de que fui autor. Minha mulher era muito amada de seu marido. Não admira, eu sou todo o coração. Um dia, porém, suspeitei que me houvesse traído. Vieram dizer-me que um moço da vizinhança era seu amante. Algumas aparências me enganaram. Um dia declarei-lhe que sabia tudo e que ia puni-la do que me havia feito. Luísa caiu-me aos pés, banhada em lágrimas, protestando pela sua inocência. Eu estava cego, matei-a. Imagina-se, não se descreve a impressão de horror que estas palavras me causaram. Os cabelos ficaram-me em pé. Olhei para aquele homem, para o esqueleto, para a senhora, e passava a mão pela testa para ver se efetivamente estava acordado ou se aquilo era apenas um sonho. O doutor tinha os olhos fitos no esqueleto e uma lágrima lhe caía lentamente pela face. Estivemos todos calados durante cerca de 10 minutos. O doutor rompeu o silêncio. Tempos depois, quando o crime estava de há muito cometido, sem que a justiça o soubesse, descobri que Luísa era inocente. A dor que então sofri foi indescritível. Eu tinha sido o algoz de um anjo. Estas palavras foram ditas com tal amargura que me comoveram profundamente. Era claro que ainda então, após longos anos do terrível acontecimento, o doutor sentia remorso do que praticara e a mágoa de ter perdido a esposa. A própria Marcelina parecia comovida, mas a comoção dela era também medo. Segundo vinha a saber depois, ela receava que no marido não estivessem íntegras as faculdades mentais. Era um engano. O doutor era sim um homem singular e excêntrico. Doido lhe chamavam os que, por se pretenderem mais espertos que o vulgo, repeliam os contos da superstição. Estivemos calados algum tempo e dessa vez foi ainda ele que interrompeu o silêncio. Não lhes direi como obtive o esqueleto de minha mulher. Aqui o tenho e o conservarei até minha morte. Agora, naturalmente, deseja saber por que motivo o trago para a mesa depois que me casei. Não respondi com os lábios, mas os meus olhos disseram-lhe que efetivamente desejava saber a explicação daquele mistério. É simples, continuou ele. É para que minha segunda mulher esteja sempre ao pé da minha vítima, a fim de que se não esqueça nunca de seus deveres, porque, então, como sempre, é muito provável que eu não procure apurar a verdade. Farei justiça por minhas mãos.
Esta última revelação do doutor pôs termo à minha paciência. Não sei o que lhe disse, mas lembra-me que ele ouviu-me com o sorriso benévolo que tinha às vezes e respondeu-me com esta simples palavra: criança. Saí pouco depois do jantar, resolvido a lá não voltar nunca. Capítulo 5. A promessa não foi cumprida. Mais de uma vez o doutor Belém mandou a casa chamar-me. Não fui. Veio 2 ou 3 vezes instar comigo que lá fosse jantar com ele. Ou pelo menos conversar, concluiu. Pretextei alguma coisa e não fui. Um dia, porém, recebi um bilhete da mulher. Dizia-me que era eu a única pessoa estranha que lá ia. Pedia-me que não a abandonasse. Fui. Eram então passados 15 dias depois do célebre jantar em que o doutor me referiu a história do esqueleto. A situação entre os dois era a mesma. Aparente afabilidade da parte dela, mas na realidade medo. O doutor mostrava-se afável e terno, como sempre o vira com ela. Justamente nesse dia, anunciou-me ele que pretendia ir a uma jornada daqui a algumas léguas. Mas vou só, disse ele, e desejo que o Senhor me faça companhia à minha mulher, vindo aqui algumas vezes. Recusei. Por quê? Doutor, por que razão, sem urgente necessidade, daremos pasto às más línguas? Que se dirá? Tem razão, atalhou ele. Ao menos faça-me uma coisa. O quê? Faça com que em casa de sua irmã possa Marcelina ir passar as poucas semanas de minha ausência. Isto com muito gosto. Minha irmã concordou em receber a mulher do Dr. Belém, que daí a pouco saía da capital para o interior. Sua despedida foi terna e amigável para com ambos nós, a mulher e eu. Fomos os dois, e mais minha irmã e meu cunhado, acompanhá-lo até certa distância e voltamos para casa. Pude então conversar com Dona Marcelina, que me comunicou os seus receios a respeito da razão do marido. Dissuadia disso. Já disse qual era a minha opinião a respeito do Dr. Belém. Ela referiu-me então que a narração da morte da mulher já ele lhe havia feito, prometendo-lhe igual sorte no caso de faltar aos seus deveres. Nem as aparências te salvarão, acrescentou ele. Disse-me mais que era seu costume beijar repetidas vezes o esqueleto da primeira mulher e dirigir-lhe muitas palavras de ternura e amor. Uma noite, estando a sonhar com ela, levantou-se da cama e foi abraçar o esqueleto, pedindo-lhe perdão. Em nossa casa, todos eram de opinião que Dona Marcelina não voltasse mais para a companhia do Dr. Belém. Eu era de opinião oposta. Ele é bom, dizia eu, apesar de tudo. Tem extravagâncias, mas é um bom coração. No fim de um mês, recebemos uma carta do doutor, em que dizia a mulher fosse ter ao lugar onde ele se achava e que eu fizesse o favor de a acompanhar. Recusei ir só com ela. Minha irmã e meu cunhado ofereceram-se, porém, para acompanhá-la. Fomos todos. Havia, entretanto, uma recomendação na carta do doutor. Recomendação essencial. Ordenava ele à mulher que levasse consigo o esqueleto. Que esquisitice nova é essa? Disse meu cunhado. Há de ver, suspirou melancolicamente Dona Marcelina, que o único motivo desta minha viagem são as saudades que ele tem do esqueleto. Eu nada disse, mas pensei que assim fosse. Saímos todos em demanda do lugar onde nos esperava o doutor. Íamos já perto quando ele nos apareceu e veio alegremente cumprimentar-nos. Notei que não tinha a ternura de costume com a mulher. Antes me pareceu frio, mas isso foi obra de pouco tempo. Daí a 1 hora voltara a ser o que sempre fora. Passamos 2 dias na pequena vila em que o doutor estava, dizia ele, para examinar umas plantas, porque também era botânico.
Ao fim de 2 dias, dispunhamos a voltar para a capital. Ele, porém, pediu que nos demorássemos ainda 24 horas e voltaríamos todos juntos. Acedemos. No dia seguinte, de manhã, convidou a mulher a ir ver umas lindas parasitas no mato que ficava perto. A mulher estremeceu, mas não ousou recusar. Vem também, disse ele. Vou, respondi. A mulher cobrou alma nova e deitou-me um olhar de agradecimento. O doutor sorriu à socapa. Não compreendi logo o motivo do riso, mas daí a pouco tempo tinha a explicação. Fomos ver as parasitas, ele adiante com a mulher, eu atrás de ambos, e todos 3 silenciosos. Não tardou que um riacho aparecesse aos nossos olhos, mas eu mal pude ver o riacho. O que eu vi, o que me fez recuar um passo, foi um esqueleto. Dei um grito. Um esqueleto! Exclamou Dona Marcelina. Descansem, disse o doutor. É o de minha primeira mulher. Mas trouxe-o esta madrugada para aqui. Nenhum de nós compreendia nada. O doutor sentou-se numa pedra. Alberto, disse ele, e tu, Marcelina? Outro crime devia ser cometido nesta ocasião. Mas tanto te amo, Alberto, tanto te amei, Marcelina, que eu prefiro deixar de cumprir a minha promessa. Ia interrompê-lo, mas ele não me deu ocasião. Vocês amam-se, disse ele. Marcelina deu um grito. Eu ia protestar. Amam-se, que eu sei, continuou friamente o doutor. Não importa, é natural. Quem amaria um velho estúrdio como eu? Paciência, amem-se. Eu só fui amado uma vez, foi por esta. Dizendo isto, abraçou-se ao esqueleto. Doutor, pense no que está dizendo. Já pensei. Mas esta senhora é inocente, não vê aquelas lágrimas? Conheço essas lágrimas. Lágrimas não são argumentos. Amam-se, que eu sei. Desejo que sejam felizes, porque eu fui e sou teu amigo, Alberto. Não merecia certamente isso. Oh, meu amigo, interrompi eu, veja bem o que está dizendo. Já uma vez foi levado a cometer um crime por suspeitas que depois soube serem infundadas. Ainda hoje padece o remorso do que então fez. Reflita, veja bem se eu posso tolerar semelhante calúnia. Ele encolheu os ombros, meteu a mão no bolso e tirou um papel e deu-mo a ler. Era uma carta anônima. Soube depois que fora escrita pelo Soares. Isto é indigno, clamei. Talvez, murmurou ele. E depois de um silêncio. Em todo caso, minha resolução está assentada, disse o doutor. Quero fazê-los felizes e só tenho um meio, é deixá-los. Vou com a mulher que sempre me amou. Adeus. O doutor abraçou o esqueleto e afastou-se de nós. Corri atrás dele, gritei. Tudo foi inútil. Ele metera-se no mato rapidamente, e demais a mulher ficara desmaiada no chão. Vim socorrê-la. Chamei gente. Daí a 1 hora a pobre moça, viúva sem o ser, lavava-se em lágrimas de aflição. Alberto acabara a história. Mas é um doudo esse teu doutor Belém, exclamou um dos convivas, rompendo o silêncio de terror em que ficara o auditório. Ele doudo? Disse Alberto. Um doido seria, efetivamente, se porventura esse homem tivesse existido. Mas o Dr. Belém não existiu nunca. Eu quis apenas fazer apetite para tomar chá. Mandem vir o chá. É inútil dizer o efeito dessa declaração. Fim.